Nos anos 80, o pop brasileiro viveu um momento único, quase mágico, em que a música parecia conversar diretamente com a juventude urbana, com quem pegava. Ônibus lotado gravava música da rádio em fita cassete e se apaixonava no meio da aula ou na fila do cinema. Era um pop sem medo de ser simples, romântico, divertido e até meio desajeitado. Um pop que falava de amor, de confusão emocional, de noites em claro, de amizade, de insegurança e de sonhos possíveis. O chamado pop rock brasileiro daquela década não nasceu para ser revolucionário no discurso, mas acabou sendo revolucionário no sentimento. E quando falamos de bandas e artistas nesse estilo que lembra Lil Jaime, estamos falando de um som acessível, carismático, irônico e extremamente humano. Lil Jaime, aliás, é quase um símbolo desse espírito. Suas músicas pareciam conversas diretas com o ouvinte, cheias de humor, autocrítica e romantismo juvenil. E ele não estava sozinho. Bandas como Rádio Táxi, Metrô, Hanoi Hanoi, Kid Abelha, Blitz, João Penca e seus miquinhos amestrados, Dr. Silvana e Cia, o Traje a Rigor em sua fase mais pop, e até o início do RPM, ajudaram a construir um cenário onde o pop brasileiro tinha identidade própria. Uma curiosidade importante é que muitas dessas bandas não surgiram com grandes pretensões artísticas. Elas se queriam tocar, se divertir e falar sobre o cotidiano. O sucesso veio justamente porque o público se reconhecia nessas histórias simples e sinceras. A Blitz, por exemplo, mudou completamente a forma de fazer pop no Brasil. Antes dela, o rock nacional ainda era visto como algo sério demais, ou politizado demais. A Blitz trouxe humor, teatralidade e narrativa. Você Não Soube Me Amar não era apenas uma música, era uma história encenada. Uma curiosidade interessante é que muitas gravadoras inicialmente rejeitaram a Blitz por acharem bagunçada demais. Mal sabiam elas que aquele jeito falado, meio caótico e divertido, seria exatamente o que o Brasil precisava naquele momento. A Blitz abriu a porta para que o pop fosse divertido sem ser descartável. O Rádio Táxi é outro exemplo clássico. Garota Dourada virou um hino romântico imediato, tocando em todas as rádios do país. Mas uma curiosidade pouco lembrada é que a banda tinha dificuldade em lidar com o próprio sucesso. Eles não se viam como ídolos pop. E isso acabou gerando conflitos internos. Mesmo assim, suas músicas atravessaram o tempo, justamente porque capturaram aquele romantismo urbano típico dos anos 80, algo muito próximo do espírito de Lil Jaime. Já o Metrô talvez seja uma das bandas mais curiosas dessa cena. Com forte influência new wave e letras cheias de imagens modernas, a banda parecia apontar para o futuro. Beat acelerado virou trilha sonora de uma geração que queria velocidade, modernidade e movimento. Uma curiosidade marcante é que o vocalista original, Virgílio, deixou a banda logo após o auge, o que mudou completamente o destino do grupo. O Metrô nunca mais alcançou o mesmo impacto, mas deixou uma marca profunda na estética pop nacional. O Kid Abelha merece um capítulo à parte. No início, a banda era vista como pop demais por parte da crítica, o que hoje soa quase engraçado. Suas letras falavam de sentimentos confusos, amores mal resolvidos, saudade e crescimento pessoal. Paula Toller se tornou uma das vozes mais emblemáticas da década. E uma curiosidade interessante é que o Kid Abelha começou tocando em festas e pequenos eventos universitários, longe de qualquer glamour. O sucesso veio de forma orgânica, e talvez por isso suas músicas ainda soem tão próximas e reais. João Penca e seus miquinhos amestrados representavam o lado mais retrô e bem-humorado do pop, inspirados no rock dos anos 50 e 60. Eles trouxeram um visual e um som que pareciam deslocados no tempo, mas que funcionaram perfeitamente. Uma curiosidade deliciosa é que muitas pessoas não levavam a banda a sério por causa do nome e da estética, mas musicalmente eles eram extremamente competentes. O humor nunca foi sinônimo de falta de qualidade. Hanoi Hanoi também marcou época com músicas que pareciam trilhas de filmes urbanos. Totalmente Demais virou símbolo de uma juventude que queria viver intensamente, sem muitas explicações. Curiosamente, a banda teve vida curta, mas impacto duradouro. Esse é um padrão comum no pop dos anos 80 no Brasil. Bandas que duraram pouco, mas marcaram para sempre. Dr. Silvana e Cia trouxe o pop ainda mais para o território do humor escrachado. Letras exageradas, histórias absurdas e uma linguagem quase caricata. Mas por trás disso havia uma observação muito fina do comportamento social. O pop brasileiro dos anos 80 tinha essa capacidade incrível de rir de si mesmo, e isso o tornava ainda mais próximo do público. Uma curiosidade que une quase todas essas bandas é que muitas surgiram fora do eixo tradicional da indústria fonográfica. Elas vieram de garagens e universidades, teatros alternativos e festas independentes. O Brasil vivia um momento de abertura cultural, e o pop se aproveitou disso.
Não era preciso ser perfeito. Era preciso ser verdadeiro. Outra característica curiosa é a importância do rádio e da televisão. Programas como O Cassino do Chacrinha, O Globo de Ouro e trilhas de novelas foram fundamentais para transformar músicas pop em sucessos nacionais. Muitas bandas estouraram porque suas músicas entraram em novelas. Isso criava uma conexão emocional imediata com o público, algo que hoje é difícil de replicar. O estilo Lil Jaime também se manifesta na forma como essas músicas lidavam com o amor. Não era o amor idealizado e distante. Era o amor confuso, atrapalhado, às vezes engraçado, às vezes dolorido. Era o amor possível. E isso explica por que essas músicas continuam funcionando décadas depois. Elas não envelheceram porque falam de sentimentos que não mudam. Talvez a maior curiosidade de todas seja que, apesar de muitas dessas bandas terem sido chamadas de modinhas, elas existiram ao tempo melhor do que muita coisa considerada séria demais. O pop brasileiro dos anos 80 virou memória afetiva coletiva. Ele toca e imediatamente transporta quem ouve para outra época, para outra versão de si mesmo. E é por isso que esse pop continua vivo, porque ele não tentou ser eterno. Ele só tentou ser honesto com seu tempo, e conseguiu. Se você curte esse clima leve, nostálgico e cheio de histórias do pop brasileiro dos anos 80, já deixa o like, se inscreve no Código Sonoro e comenta qual banda ou artista desse estilo marcou a sua vida. Aqui a gente mantém viva a trilha sonora de uma geração inteira.